Olá, querido concurseiro, estão prontos para mais uma aula? Desta vez, nós vamos fazer aqui as questões do ECA da banca IDECAM. Então, se você vai fazer alguma prova, o ECA está lá no seu edital, com certeza essa aula vai te ajudar. E principalmente se você já sabe a banca, essa aula também vai te ajudar. Então, se você gostou já desse tema, não esquece de se inscrever e curtir o nosso canal. Então, vamos lá. Este material eu vou deixar de forma gratuita para você lá no canal do Telegram. O link da descrição está aqui, logo abaixo, tá? Logo aqui na descrição. Então, acessa lá para você baixar o material e poder acompanhar a aula. Então, vamos à primeira questão. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao respeito. Veja, nós temos o direito à educação, à profissionalização, o direito, de ir e vir. Então, a gente vai focar aqui no direito ao respeito. Consiste em, letra A, na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Letra B. No ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Letra C. Na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e no direito de ser respeitado por seus educadores. Letra D. Na formação profissional, garantia de acesso à frequência obrigatória ao ensino regular e atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Letra E. No acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Quando a gente vê essa questão, quando a gente olha, todas as questões estão corretas de acordo com o ECA. Porém, essa questão especificou qual tipo de direito. Então, quando a gente vai lá no artigo 17, o direito ao respeito é justamente o que condiz a letra A. Muito bem, eu espero que você tenha acertado. Os demais, a letra B é direito, de ir e vir, com relação ao espaço que a criança tem, não é? Ela pode ir e vir, pode estar nos espaços, ressalvadas as restrições. O direito aqui à educação na letra C, a letra D no direito à profissionalização. Então, nosso gabarito é a letra A. Letra B. De acordo com o ECA, sobre o direito à convivência familiar e comunitária, aqui está falando de outro direito, não é? É correto afirmar que. Então, vamos ler aqui as questões e vamos ver. Letra A. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar não poderão participar de programa de apadrinhamento. Letra B. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Letra C. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude somente após o nascimento do mesmo. Letra D. A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Letra E. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção não terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E aí? Aqui está pedindo com relação ao direito, familiar e comunitária. Você sabe qual é a resposta? O que é que diz a letra A, A letra A, ela vai estar o quê? Errada. E por que ela vai estar errada? Porque diz aqui que as crianças e adolescentes que estão em programa de acolhimento não poderão participar. Está incorreto. No artigo 19b, vai falar que podem sim. A letra B, nós vamos encontrar lá no artigo também 19. Essa questão focou bastante no artigo 19. E está exatamente correta. A criança, sim, tem o direito de ser educada no seio de sua família. E as exceções em família substituta. E qual é o erro das outras? Na letra C está bem aqui, ó. Somente após o nascimento. A mãe não tem essa obrigação de entregar seu filho, aquela que quer entregar somente após o nascimento. Pode ser antes
Pode ser antes ou logo após após o nascimento. E a gente vai encontrar isso também no artigo 19. A letra D vai dizer que falta ou carência de recursos constitui motivo suficiente para a perda do poder familiar. Não constitui. E nós vamos encontrar aqui no artigo, a letra D, 23, que não é motivo suficiente para perder o poder familiar. E a letra E, nós vamos encontrar no artigo 20, que eles terão os mesmos direitos. Aqui diz que não terão os mesmos direitos. Filhos, havidos ou não, da relação do casamento por adoção, não terão. Está errado. Eles terão, sim, os mesmos direitos. E aí, você acertou? Vai anotando aí esses artigos que são muito importantes, tá? Se você está fazendo a sua prova e tem o ECA, quem disse que precisa você estudar todos os artigos, né? Vai focando nesses artigos aqui que a gente está destacando. Questão 3. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa incorreta. Muito cuidado com essas questões que pedem a incorreta. A gente vai procurar a questão que está errada. Vamos fazer a leitura. Se possível, você pode pausar a aula, ler as questões e depois ouvir o comentário. Então, vamos ver aqui cada uma das questões e já vamos respondendo e dizendo por que está certa ou por que está errada. A letra A vai dizer assim: o poder público estimulará pesquisas, sim ou não? Sim. Experiências? Sim. E novas propostas relativas a calendário? Sim ou não? Sim. Seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório? E aí, está correto ou não essa questão? Nós vamos encontrar essa questão no artigo 57, falando sobre isso, e ela está correta, essa questão. Então, não vamos marcar ela porque a gente está procurando a questão errada. Letra B. A formação técnico-profissional poderá ter horário especial para o exercício das atividades? Sim ou não? Artigo 63, no inciso 3º, vai falar exatamente, então está correta. Letra C. É obrigatória a matrícula dos adolescentes internados na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nós vamos encontrar isso no ECA? Sim ou não? O que é que vai dizer o artigo 101? Inciso 3º, vai dizer que, verificadas as hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E tem várias medidas lá. E entre elas é a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então, não especifica que são aqueles internados na Rede Federal de Educação Profissional. Então, se estamos procurando a questão errada, nós encontramos letra C. E a letra D, nós vamos encontrar no artigo 54, inciso 5º, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Questão 4. Para substituir o Código de Menores que estava em vigor desde 10 de outubro de 79, foi criado o ECA. O Estatuto é válido como uma das leis mais evoluídas no âmbito da minoridade. Com relação ao ECA, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar e ver qual é que está correta. São 3 os princípios básicos que conduzem o Estatuto. Princípio da proteção integral? Sim ou não? Sim. Garantia de absoluta prioridade? Sim ou não? Sim. E condição de pessoa em desenvolvimento? Sim. As crianças e os adolescentes, elas são sujeitos que estão em desenvolvimento. Então, portanto, são sujeitos de direitos, né? Não são apenas crianças ou adolescentes que não têm direitos. Eles são, sim, sujeitos de direitos e também de deveres. O 1 está correto, então a gente tem a gente pode descartar aqui a letra B. Vamos ver 2. Crianças e adolescentes podem praticar ações ilícitas? Sim ou não? Uma criança, a gente fala crime, né? Pode praticar um crime, ações ilícitas, sim ou não? Sim, de acordo com o ECA, sim. E ao preceito legal, são nomeadas de atos infracionais. A gente não diz que a criança ou adolescente comete crime, não. Criança e adolescente, elas não cometem crime. Elas cometem o quê? Atos infracionais. Então, está
correto. E vão receber, sim, tratamentos distintos. 1, 2, a gente descarta aqui o 3, porque o 2 vai estar correto. Vamos ver se o 3 está certo. No Estatuto, considera-se criança as pessoas de até 14 anos de idade incompleto. Criança é até 14 anos, sim ou não? Criança é até 12 anos incompletos, não é? De acordo com o ECA, 12 anos incompletos. E adolescente até 18 anos de idade, está correto, mas aqui deixou a questão errada, então nós temos apenas 1 e 2, gabarito, letra C. Quinta questão, a partir da criação do ECA, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor ou classe social, passaram a ser reconhecidas, como eu falei antes, sujeitos de direitos e deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento, a quem se deve prioridade absoluta do Estado. De acordo com o ECA, a criança e ao adolescente serão assegurados garantido direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Exceto, vamos procurar a questão o quê? Que está errada. Vamos procurar a questão que está errada. Letra A. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência? Sim ou não? Nós vamos encontrar boa parte disso aqui no artigo 53, tá? Vai grifando esses artigos. Vamos já respondendo. Se você não quer ouvir a resposta agora, pause a aula, leia os itens, faça sua resposta, né? Diga a sua resposta aí e veja agora o comentário. Vamos procurar a questão errada. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, sim ou não? Sim. Então, nós não queremos a letra A, porque nós estamos procurando a questão incorreta. Direito de organização e participação em entidades estudantis, sim ou não? Sim. Direito de ser, não, aqui letra C, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, sim ou não? Sim. Direito de ser respeitado por seus educadores? Sim. E de contestar critérios avaliativos? Sim. Oxi, tem que ter alguma coisa errada aqui, não é? Para a gente ver qual é que está errada. Podendo seus responsáveis recorrer às instâncias escolares superiores, sim ou não? Não. De acordo com o artigo 53, não são os responsáveis que podem recorrer. Mas, professora, eles podem, sim ou não? Claro que eles podem. São os pais, são os responsáveis. Mas, de acordo com o ECA, quem é que pode fazer, quem é que tem esse direito? São as crianças e os adolescentes. Então, de acordo com o ECA, essa questão está errada e o nosso gabarito é a letra D. E aí, você está acertando? Diz aqui no comentário se você está acertando as questões todas aqui. Eu vou deixar o link na descrição dos nossos materiais para facilitar os seus estudos. Ao invés de você estar aí estudando a lei seca, estudando tudo que é de assunto aí, procure aqui os nossos materiais de português, pedagogia, do ECA, BNCC, todos em mapas mentais e esquemas para facilitar o seu estudo e até mesmo para você memorizar e acertar mais questões, que é o que mais importa, né? Acertar questões. O link está aqui na descrição e você pode acessar lá, tá certo? Vamos continuar. Sexta questão. De acordo com o ECA, a criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos, se praticar algum ato infracional, veja que não é crime, é ato infracional, será encaminhada ao Conselho Tutelar e estará sujeita às medidas de proteção que estão previstas no artigo 101. E o adolescente, entre 12 e 18 anos, ao praticar ato infracional, estará sujeito ao processo contraditório com ampla defesa. Após o devido processo legal, receberá ou não uma sanção, denominada de medida socioeducativa. Quem recebe a medida socioeducativa é o adolescente. E a criança? A criança recebe medida protetiva. É diferente. De acordo com o exposto e verificada a prática de ato infracional por uma criança de 11 anos de idade, criança, então ela vai receber uma medida protetiva. Medida protetiva é diferente de medida socioeducativa. A autoridade competente poderá aplicar as seguintes medidas de acordo com o Estatuto, exceto, essa banca gosta muito de cobrar, exceto. Letra A, prestação de serviços à comunidade. Letra B, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Letra C, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Ou letra D, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. E aí? Qual dessas questões está errada?
Qual dessas medidas não faz parte da medida protetiva para uma criança que comete ato infracional? De acordo com o artigo 101, a letra A está errada. Ela não faz parte da medida protetiva, e sim de uma medida socioeducativa. Então, nosso gabarito está na letra A, que está errada. E as demais estão corretas de acordo com o ECA. Você acertou essa questão? Eu espero que sim. Questão 7. A Lei 8.069/1990, artigo 53, que despenca esse artigo, prevê que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nesse âmbito, é incorreto, novamente, afirmar que. Vamos ver qual é a questão que está errada. Letra A. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Na questão anterior, a gente viu que estava errado, porque dizia que os responsáveis tinham o direito de contestar, não é? E aqui, de acordo com o ECA, está correto. Eles têm direito de participar do processo pedagógico e também da definição das propostas educacionais. Então, a letra A está correta e não queremos essa. Nós queremos a questão que está errada. Letra B. A LDB, número 9394/96, prevê a obrigatoriedade da inclusão no currículo do ensino fundamental de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069/1990. Sim ou não? Sim, está correto. Letra C. A tarefa de educar quanto aos direitos das crianças e adolescentes é da escola, cabendo ao poder público sua promoção em todas as esferas, inclusive via conselhos de direitos da criança e do adolescente. Está correta essa questão? Sim ou não? Não. Por que não está correta essa questão? Porque diz que a tarefa de educar é da escola e não se restringe apenas à escola. Toda a sociedade, toda a família e o Estado têm direito, sim, de participar da educação, dos direitos e da criança. Tem o direito e o dever, não é, de colaborar com a educação das crianças. Portanto, achamos o nosso gabarito. E a letra D está correta, né? A educação não pode ser mero sinônimo de ensino das disciplinas tradicionais, português, matemática, história e geografia, mas sim deve estar fundamentalmente voltado ao preparo para o exercício da cidadania, inclusive para o trabalho qualificado. Isso aqui está de acordo com o ECA e também até mesmo da LDB. 8ª questão. Nos termos do caput do artigo 53, novamente, do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Para tal, a lei assegura 5 direitos. Assinale o que está incorreto. Nós vamos procurar o que está errado. Letra A. Desenvolver atividades lúdicas. Letra B. Organização e participação em entidades estudantis. Letra C. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Letra C. Letra D. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E aí, qual dessa questão aqui está errada, que não faz parte? Mas a gente olha assim, professora, está tudo correto. Se você não leu a lei, você não vai saber, não é? Mas se você já leu, você sabe que a letra A não faz parte desses direitos. Apesar de ser uma coisa boa, mas não faz parte de acordo com o ECA. Então, portanto, o nosso gabarito é a letra A. 9ª questão. No Estatuto da Criança e do Adolescente, encontram-se determinadas questões como os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. As sanções, quando há o cometimento de ato infracional, quais órgãos devem prestar assistência e a tipificação de crimes contra a criança. Em se tratando de um adolescente, vamos grifar aqui que a questão está especificando, que pratica ato infracional, assinale a alternativa referente à medida socioeducativa. Olha aqui, prevista no ECA que pode ser imputada. Então, a gente vai colocar aqui qual dessas questões aqui, dessas alternativas, faz parte de uma medida socioeducativa. Não pode ser medida protetiva, tá? Tem que ser uma medida socioeducativa. Então, vamos ler as questões e vamos ver qual está correta. Letra A. Liberdade assistida. Letra B. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Letra C. Encaminhamento aos pais
ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Letra D. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. De acordo com o artigo 112, vai lá estar citando todas as medidas que podem ser aplicadas no adolescente que comete ato infracional. E, dentre todas, está a letra A. As demais não são medidas socioeducativas, são medidas protetivas, que são para a criança. Já a letra A vai estar dentro da medida socioeducativa que acontece para o adolescente. E tem outras, né? Tem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação, entre outras, que vocês podem estar lendo aí no artigo 112. Décima questão, vamos lá. Considera-se, sobre o ECA, analise as afirmativas a seguir. Vamos analisar cada uma delas e ver qual que está correta ou está errada. Considera-se criança para os efeitos do ECA a pessoa até 12 anos de idade incompleto? Sim ou não? Você sabe dessa, sim ou não? Sim. E adolescente aquela entre 12 e 18 anos, sim ou não? Sim. Questão 1 aqui está certo, né? Descartamos a letra D. Vamos ver o item 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária? Sim ou não? Vamos encontrar isso aí, no artigo 4º e está totalmente correto. Item 2. Então, vamos lá, descartamos a letra C, porque o item 2 também está certo. Vamos ver o 3. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Artigo 6º. A questão aqui não trouxe a literalidade da lei, mas, de acordo com o ECA, ela está correta sim, porque deve-se levar em conta a questão peculiar da criança e do adolescente. Então, o item 3 está certo. Vamos ver o 4º, né? Então, a gente já tem um gabarito aqui, né? Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais, isso aqui costuma cair, ou responsável nos casos de internação da criança e do adolescente. De acordo com o ECA, essa questão está correta, na verdade, né? E lá nós vamos encontrar isso aqui no artigo 12, que vai falar sobre isso. O que acontece? Muitas vezes a banca diz assim, proporcionar condições para a permanência em tempo integral de ambos os pais, ou ela diz assim, dos pais. Então, tem que ter cuidado, tá? De um dos pais, ela vai proporcionar condições de tempo integral. Então, aqui fala exatamente o que está na lei e aqui, o item 4 também está correto. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Diz aqui para mim quantas você acertou, se você saiu bem nesse simulado aqui. E o link dos nossos materiais está aqui, se você puder ir colaborar também. E é claro que vai te ajudar também. Todos esses materiais foram feitos, pensados de uma forma que possa facilitar os seus estudos e te ajudar na memorização. Então, espero que tenha gostado e até a próxima aula.